Na aula passada, nós analisamos até adversativas, correto isso? Então, vamos lá, ponto número 3, alternativas. Ponto número 3, alternativas. Pessoal, só para relembrar, pontuação das coordenadas. Só para relembrar. Pegando uma oração coordenada assindética e uma oração coordenada sindética. Quando eu pegar uma assindética e uma sindética, qual é a regra geral entre uma oração coordenada assindética e uma oração coordenada sindética? A regra geral qual é? Isso, vírgula obrigatória. Então, é uma vírgula obrigatória. Agora, ainda para relembrar, pessoal, com dois tipos de orações coordenadas sindéticas, eu posso utilizar o ponto e vírgula. Claro, tem que fazer a análise se o nexo está deslocado ou não, ok? Mas quais são os dois tipos de orações coordenadas sindéticas que aceitam o ponto e vírgula? Adversativas e conclusivas. Isso aí. Então, isso aqui teremos de rever também. Adversativas e conclusivas. Muito bem, claro, tem a pontuação do e, a pontuação do mas, ok? Mas o básico aqui, pessoal, para que possamos dar continuidade. Então, ponto número 3, temos as alternativas. Alternativas. Primeira pergunta, o que uma alternativa indica? Isso. Na verdade, assim, ó, seguinte, pessoal. Logicamente, alternância mas, às vezes, vocês vão notar que também há uma escolha. Há uma escolha. E quando houver uma ideia de escolha, pessoal, querendo ou não, essa escolha haverá uma condição. Haverá uma condição. Então é estranho, né? Falar que uma alternativa pode dar uma ideia de condição, já que nós sabemos que existem as orações condicionais dentro das subordinadas adverbiais, mas existem. Bem, em relação aos nexos, alguém lembra qual é o principal nexo alternativo? Isso, ó. Ou, depois, pessoal, ora, depois, pessoal, quer, ou ainda, pessoal, seja. Bom, aqui vocês têm uma característica. Qual? Nós temos, na língua portuguesa, 22 tipos de orações para classificar, né? Tirando a principal, a oração coordenada sindética absoluta, são 22 tipos. São 5, pessoal, coordenadas sindéticas, são 9 subordinadas adverbiais, são 6 substantivas e 2 adjetivas, 22 tipos. Quando houver uma repetição exata de nexos, ou com ou, ora com ora, quer com quer, seja com seja, é obrigatoriamente uma alternativa. São as únicas que os nexos se repetem de forma igual. As únicas. E mais, o único nexo alternativo original, pessoal, é o ou. O ora, em princípio, pessoal, é uma interjeição. Quando gera ora, vira nexo. Quer é um verbo, ele quer. Quando gera quer, vira nexo. Seja é um verbo, que ele seja feliz. Quando gera seja, vira um nexo. Então, original é só o ou. Por isso que entre os nexos alternativos, o primeiro ou, pessoal, ele é dispensável. Esse é o original. Então, o primeiro ou não é obrigatório que ele apareça.
Agora, hora, não haverá um hora apenas, não haverá um quer apenas, não haverá um seja apenas. Aí, pessoal, sempre o par, ok? Muito bem, então vamos fazer algumas perguntas em relação à ideia e em relação à pontuação. Pessoal, colocamos assim, ó. Letra A. Ora, estuda, ora, trabalha. Depois eu pontuo, tá? Ponto. Depois, letra B. Ou tu estudas, ou tu trabalhas. Ou tu estudas, ou tu trabalhas. Agora, observa só. Relembrando, a diferença básica entre uma oração coordenada sindética e uma oração coordenada assindética é o nexo. A oração coordenada assindética é sem o nexo e a oração coordenada sindética é com o nexo. Lembra disso? Aqui será uma exceção. Haverá uma convenção. Como assim? Porque vocês têm o seguinte, ó, ora estuda, uma parte do nexo está aqui. Ora trabalha, a outra parte está aqui. Então, nós poderíamos pensar, são duas orações coordenadas sindéticas. Não existe. Isso não existe. Por convenção, nas alternativas, a primeira é uma coordenada assindética sempre e a segunda é uma coordenada sindética sempre. Convenção é isso, não há discussão. Tá? Aqui não consigo utilizar a lógica, não tem como. Mesma coisa aqui, ó. Ou tu estudas, está aqui o ou tu estudas, ou tu trabalhas, está aqui o ou. O que a gente diz? A primeira é a oração coordenada assindética e a segunda é a oração coordenada sindética. Pessoal, pontuação. Regra geral de pontuação. O que eu faço aqui, pessoal? Vírgula. Aqui, ó. Regra geral, coloco a vírgula. Agora, vamos fazer outras perguntas. Primeira pergunta, pessoal. Na sequência, hora estuda, hora trabalha. Esse hora aqui, ele é dispensável, sim ou não? Não tem como eu falar estudar, hora trabalha. Concordamos? Na sequência, ou tu estudas ou tu trabalhas, o ou é dispensável? Sim, tu estudas ou tu trabalhas. Eu posso. Então, o ou, como nós dissemos antes, ele é dispensável, os outros não. Ideia. Quando alguém diz ora estuda, ora trabalha, é uma ideia de alternância ou de escolha, pessoal? Alternância. Um pouco estuda, um pouco trabalha. Então, aqui eu tenho uma ideia de alternância, de fato. Agora, quando falamos ou tu estudas ou tu trabalhas, isso é uma alternância? Não, isso aí não é um pouco estuda, um pouco trabalha. Isso é uma escolha. Então, isso é uma escolha. Uma coisa ou outra. Beleza. E aí, vocês têm bancas como o CESP, né, Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas. Aí vem a pergunta assim, ó, eu posso subentender uma condição na letra B? Sempre que for escolha, vocês podem subentender uma condição. Quando a gente diz ou tu estudas ou tu trabalhas, pessoal, é mais ou menos assim, ó. Se tu trabalhas, não vais estudar. Concordamos? Ou, pessoal, se tu vais estudar, não vai trabalhar e assim por diante. Então, dá para subentender, inferir, que eles dizem, né, uma condição. Tá certo? Muito bem. Observação importante. No dia a dia, nem sempre nexos aditivos e nexos alternativos ligam orações. Qual é o principal aditivo? E. Nem sempre liga orações. João e Carlos vieram. João e Carlos. João é substantivo e Carlos é substantivo, ok? Alternativos também. Nem sempre eles vão ligar orações. Só cuidado, pessoal, cuidado, que a gente faz uma coisa na linguagem coloquial que a prova não aceita. Letra C. Seja hoje ou amanhã, vamos conversar. Seja hoje ou amanhã,
Vamos conversar. Primeiro detalhe importante, não há uma ligação de orações aqui. Eu estou ligando o pessoal dois advérbios, hoje e amanhã. Concorda comigo? Segundo ponto importante, jamais na linguagem culta, vocês podem misturar os nexos alternativos. Na linguagem coloquial é normal, seja hoje ou amanhã, seja Carlos ou João. Na linguagem culta, vocês não podem misturar. Eu estou misturando seja com ou. Correto isso? Se eu usei seja aqui, o que eu tenho de usar aqui? Seja. Seja hoje, seja amanhã. Ou hoje ou amanhã. Tá certo? Frase errada. Então, isso aí também, eles perguntam para nós, aqui não está ligando orações, não interessa, eu não posso misturar, não posso, é linguagem coloquial. Seja estudando ou trabalhando, está sempre escutando música. Linguagem coloquial, seja estudando ou trabalhando. Seja estudando, seja trabalhando. Tudo bem? Então, aqui estão os pontos importantes, pessoal. Às vezes é alternância, às vezes é escolha. Quando for escolha, eu consigo inferir uma condição. E o outro ponto importante, pessoal, eu jamais poderei misturá-los. Se eu começo com ou, depois é ou. Se eu começo com seja, depois é seja. Seja com ou, não vale. Ou com seja, não vale. Tudo bem?